É 20 de dezembro de 1968, às 21h45, em Vallejo, Califórnia, onde um crime brutal está se desenrolando. Um carro foi roubado, com um jovem casal, Betty Lou Jensen e David Faraday, dentro. Eles estavam indo para uma festa de baile de ensino médio quando suas vidas foram brutalmente interrompidas. O modus operandi do assassino já está começando a tomar forma. Este assassinato chocante é apenas o início de uma era de terror. A cena é uma extensão escura e deserta da rua Lake Herman, o único som sendo o distante rugido de um motor de carro na distância. O ar é críptico e frio, com um toque de neblina rolando do lago vizinho. A pavimentação é uma tela preta e lisa, coberta com os detritos de um para-brisa quebrado e a estranha luz de uma lanterna brilhando sobre os corpos inanimados das vítimas. Manchas de sangue espalham o chão, um lembrete gráfico da violência que acabou de ocorrer. A escuridão parece engolir tudo, tornando a cena ainda mais ominosa. À medida que a câmera pana sobre o carro, vemos que é um Chevrolet Bel Air azul, com um para-brisa quebrado e um interior ensanguentado. Betty Lou Jensen está inclinada sobre o assento do passageiro, com uma única ferida de bala na cabeça. David Faraday está no chão, também atingido várias vezes. A precisão e a natureza calculada do assassino já estão em pleno display. Ele é um mestre de sua arte, deixando para trás nenhuma sinal de luta ou evidência. Testemunhas relataram ter ouvido o som de tiros sendo disparados e um carro parando bruscamente apenas alguns segundos depois. Um passageiro que passava pelo local afirmou ter visto o veículo roubado se afastando da área a uma velocidade alta. Outra testemunha relatou ter visto uma figura em um carro vermelho fugindo da cena. A polícia foi imediatamente chamada ao local e rapidamente cercou a área. Antes de prosseguir, clique no botão de inscrição e ative a campainha. Publicamos novos casos todos os dias. Vamos voltar ao início desta história para entender os eventos que levaram a essa noite fatal. Vamos mergulhar na vida do assassino, suas motivações e a série de assassinatos que definiriam ele. Vamos explorar a investigação, os equívocos e as oportunidades perdidas que o manterão na beira da cadeira. A identidade do assassino do Zodíaco permanece um mistério até hoje. Vamos examinar a evidência, as teorias e os suspeitos que foram propostos ao longo dos anos. À medida que exploramos os anos iniciais do assassino, vamos ver como ele começou a provocar a polícia com cartas criptografadas e códigos. Suas mensagens se tornariam um marco de seus crimes, deixando atrás uma trilha de confusão e frustração para a polícia. A identidade real do assassino do Zodíaco permanece um segredo bem guardado, mas vamos examinar a evidência e as teorias que foram propostas ao longo dos anos. O caso fascinou a nação por décadas, com milhares de páginas de documentos e centenas de pistas que foram perseguidas. Vamos voltar no tempo para o momento em que o assassino do Zodíaco fez sua presença conhecida pela primeira vez. A pessoa central nesse caso é Arthur Leigh Gallen, um residente de 35 anos de Vallejo, Califórnia, que vivia uma vida que parecia ser ordinária, mas mais tarde revelou-se estar envolto em mistério. Ele residia com sua mãe e trabalhava em uma loja local de bicicletas como mecânico. Allen tinha um comportamento calmo, aparecendo frequentemente amigável e acessível para aqueles que o conheceram. No entanto, ele tinha um lado escuro que começou a surgir, particularmente com o aumento dos assassinatos em série na área. A vida diária de Allen parecia rotineira, mas logo seria submetida a uma análise minuciosa em busca de qualquer sinal de sua verdadeira natureza. Arthur Leigh Gallen era um homem de família com uma mãe amorosa, mas suas relações com os outros eram complexas. Ele se mantinha para si mesmo, frequentemente evitando interações sociais, o que levou as pessoas a acreditar que ele era tímido. No entanto, aqueles que o conheceram descreveram-no como carismático e inteligente, com um senso de humor perverso. Apesar de sua aparência desajeitada, Allen era uma pessoa agradável que conseguiu ganhar a confiança de seus conhecidos. Mas ao mergulharmos mais fundo em sua vida, descobrimos a fachada que escondia suas intenções verdadeiras. A charme de Allen foi uma das razões pelas quais ele conseguiu se safar com seu segredo por tanto tempo. As pessoas se solidarizaram com ele devido ao seu passado turbulento, que incluía um período em uma escola de reforma por roubo.
Esse passado turbulento tornou relativo, e aqueles que o conheceram sentiram uma pontada de culpa por não terem conseguido ver o monstro que se escondia por baixo da superfície. Allen também tinha uma forma de manipular aqueles ao seu redor, frequentemente os convencendo a se voltar uns contra os outros para desviar a atenção dele. Ele era o mestre da manipulação, e sua capacidade de enganar se tornou uma parte crucial da investigação. Mas até que ponto sua rede de enganos se estendia? As relações de Allen eram construídas sobre confiança, e ele conseguiu manter um grupo de amigos íntimos que o apoiaram, mesmo quando as provas contra ele começaram a acumular-se. Ele tinha um amigo próximo, John S. Johnson, que permaneceu leal a ele até o fim. Essa lealdade era admirável, mas também perturbadora, considerando os crimes que Allen era suspeito de cometer. À medida que o caso contra ele cresceu, as relações de Allen começaram a se desfazer, e a verdade sobre seu passado escuro começou a emergir. Mas foi suficiente para capturar um assassino, ou Allen continuaria a evadir a justiça? Estamos levando você de volta a uma noite fria de dezembro de 1968, o quarto, para ser exato. O céu estava encoberto, com uma densa névoa rolhando sobre Vallejo, Califórnia. A temperatura estava em 45 graus, fazendo com que fosse o cenário perfeito para um crime hediondo acontecer. As ruas estavam quietas, com apenas o ocasional carro passando que quebrava a quietude. É uma noite que ficará na história como uma das mais infames crimes da história do true crime americano. Nos dias que antecederam o crime, um sentimento de inquietação havia se instalado sobre a comunidade. O assassino, agora conhecido como Zodíaco, havia enviado cartas codificadas para a imprensa local, os provocando com seus crimes. No Natal, um casal de adolescentes, David Faraday e Betty Lou Jensen, haviam estacionado em uma área isolada perto do viaduto de Cipreste, uma extensão de estrada isolada que passava pelo rio Napa. Eles haviam planejado ir a uma festa, mas em vez disso, sua noite terminaria de forma brutal e trágica. Suas famílias não tinham ideia do que se aproximava. Naquela noite fatal, David e Beth haviam estacionado em um local quieto, esperando evitar detecção. Mas eles não estavam sozinhos. Um carro havia estado os seguindo, e seu ocupante havia estado os observando com intenção maligna. Por volta das 21h45, o assassino emergiu da escuridão, brandindo uma arma. Ele atirou em David na cabeça, e em seguida, dirigiu sua atenção para Beth, matando-a com um tiro de espingarda. O assassino então fugiu do local, deixando para trás 2 jovens vítimas e um rastro de caos. O som de seus gritos ecoaria na comunidade por anos a fio. O detalhe mais chocante desse crime é que o assassino tirou fotos Polaroid dos corpos das vítimas e as enviou à imprensa local em um jogo cruel de gato e rato. As fotos eram hediondas, e mostravam o casal jovem em um estado de terror total. Eram uma visão na mente de um monstro, e serviriam como um lembrete chocante da verdadeira natureza do Zodíaco. As imagens ficariam gravadas na memória de quem as viu, e ecoariam na comunidade por anos a fio. Vamos falar sobre o que realmente aconteceu aqui. Comente abaixo. O que você acha que realmente aconteceu com David e Beth naquela noite fatal? Foi um ato aleatório de violência, ou havia algo mais sinistro em jogo? Compartilhe seus pensamentos conosco, e vamos continuar a conversa. Com a notícia do crime se espalhando, um sentimento de choque e indignação se espalhou pela comunidade. A polícia foi chamada, e os investigadores rapidamente desceram sobre o local. Eles começaram a coletar provas, e a juntar os fatos dos eventos daquela terrível noite. Mas à medida que eles mergulhavam mais fundo, eles perceberam que isso era apenas o início de um plano muito maior e mais sinistro. O Zodíaco havia enviado uma mensagem chocante, insinuando que havia mais corpos a vir. Mas antes de revelarmos a extensão completa dos crimes do Zodíaco, precisamos dar uma olhada mais de perto na investigação que se seguiu. Quem era o assassino, e como ele conseguiu escapar da captura por tanto tempo? Vamos mergulhar nos detalhes do caso, e explorar as reviravoltas que levaram os investigadores por um caminho de mortos fins e pistas falsas. Fique atento para o próximo episódio, onde vamos dar uma olhada mais de perto na investigação que falhou em capturar o Zodíaco.
À medida que o reinado do terror do assassino do Zodíaco começou em 1966, os departamentos de polícia em toda a Califórnia do Norte se apressaram para responder às séries de brutais assassinatos. A primeira vítima confirmada foi David Faraday, um estudante do ensino médio de 17 anos que foi baleado e morto enquanto estava em uma data com sua namorada. Inicialmente, a polícia pensou que o assassinato poderia ser obra de um único atirador ou de uma disputa doméstica fora de controle. No entanto, à medida que mais corpos apareceram, ficou claro que esses não eram incidentes isolados, mas sim as ações de um assassino serial calculado e astucioso. Os departamentos de polícia de Vallejo a São Francisco se uniram para formar uma força-tarefa dedicada a capturar o assassino do Zodíaco. A peça-chave de evidência que mudou tudo foi uma carta criptográfica recebida pelo Vallejo Times Herald em 1969. A carta, conhecida como Z340, continha uma série de códigos criptográficos e símbolos que pareciam apontar para a verdadeira identidade do assassino. No entanto, decifrar o código provou ser uma tarefa desafiadora, e muitos especialistas duvidaram de sua importância. No entanto, a carta enviou ondas de choque através do departamento de polícia e desencadeou um esforço renovado para capturar o assassino. À medida que a investigação continuou, a polícia se tornou cada vez mais frustrada com a falta de pistas concretas. Um dos principais suspeitos a emergir durante a investigação foi Arthur Leigh Gallen, um moleque condenado que tinha uma semelhança impressionante com o esboço composto do assassino do Zodíaco. Allen foi questionado extensivamente pela polícia, mas ele consistentemente negou qualquer envolvimento nos assassinatos. Apesar disso, muitos investigadores permaneceram convencidos de que Allen era o assassino, e seu nome se tornou sinônimo do caso do Zodíaco. Outro suspeito a surgir foi Richard Gaikowski, um jornalista que tinha uma história de ameaças contra mulheres. No entanto, como Allen, Gaikowski seria finalmente liberado como suspeito. A investigação continuou a produzir mais suspeitos, mas nenhum deles parecia ter sucesso. Um dos maiores equívocos da investigação foi a investigação sobre Arvan Best Jr., um suspeito que foi identificado por um especialista em grafologia como o autor da carta Z340. A polícia passou meses investigando Van Best, mas ele acabou provando ser um homem inocente. O tempo e os recursos desperdiçados com essa pista iriam para a história como um dos maiores erros da investigação. A polícia foi forçada a começar do zero, e o caso se tornou um dos mais infames casos de assassinos em série não resolvidos na história americana. A comunidade ficou atônita e assustada, e o assassino permaneceu à solta. A revelação que ninguém estava prevendo, ou talvez nem esperando, é que a verdadeira identidade do assassino do Zodíaco não era um mestre serial killer, mas sim um homem chamado Arthur Leigh Gallen, um agressor sexual condenado que foi investigado várias vezes durante a década de 1970. No entanto, em 2002, um homem chamado Richard Gaikowski se apresentou, alegando ser o verdadeiro assassino do Zodíaco, apenas para recuar um ano depois. Essa reviravolta foi recebida com uma mistura de confusão e ceticismo, e parecia que o caso nunca seria resolvido. Em 2018, a evidência de DNA foi reexaminada, e os resultados sugeriram que a alegação de Richard Gaikowski de ser o assassino do Zodíaco era de fato verdadeira. Mas, apenas um ano depois, outra amostra de DNA foi encontrada, levando a um novo suspeito, o irmão de Theodore, Ted Kaczynski, David Kaczynski, a também ser liberado. A investigação sobre a alegação de Richard Gaikowski foi em grande parte impulsionada por um ex-editor de jornal que trabalhou com Gaikowski, e as alegações do homem de ser o assassino do Zodíaco foram inicialmente bem documentadas em uma série de artigos pelo editor. No entanto, Gaikowski rapidamente recuou sua alegação, afirmando que estava bêbado quando fez a declaração, e alegando que não sabia do que estava falando. Apesar disso,